Essa novidade que está chegando aqui a Cabo Frio, que é a Clínica dos Direitos Humanos, como é que é isso? Exato, Seja exato. muito bem-vindo, obrigada por ceder um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente, Eu que Vinícius. agradeço pelo convite para falar sobre essa criação da nossa instituição. O que acontece? Eu sou coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da Estácio Cabo Frio, que é um setor que funciona como estágio do curso de Direito, né? Dentro do núcleo, nós temos duas funções principais, né? Que é atribuir aos nossos alunos a atividade prática do direito e devolver à comunidade o nosso trabalho, né? Entregar para a população de Cabo Frio um serviço jurídico gratuito feito pelos nossos alunos. Então a gente junta essas duas funções. Os nossos alunos fazem atendimento à população de forma gratuita e eles aprendem e entregam um serviço para a comunidade de Cabo Frio. Dentro do nosso regulamento do Núcleo de Práticas Jurídicas, existe a ideia da Clínica de Direitos Humanos, né? Que busca atribuir aos nossos alunos competência suficiente para, depois de formado, enfrentar esses desafios que a gente vive hoje de ataque aos direitos humanos e tudo mais. E aí a gente traz para dentro do nosso NPJ a criação da Clínica de Direitos Humanos, que vai ser um espaço para atendimento jurídico daquela população historicamente vulnerabilizada. Então, a gente começa a clínica com atendimento à população LGBT e as mulheres vítimas de violência doméstica. Vocês fizeram uma parceria com a prefeitura, é isso? Estamos fazendo uma parceria com a prefeitura, tivemos uma reunião com a Bárbara Barroso, que é superintendente de políticas públicas LGBT, e com a Alexandra Codesso, que é secretária de Mulheres daqui de Cabo Frio, e no dia 11 de maio, que vai ser a inauguração da nossa clínica, inclusive convido você e a população de Cabo Frio para ir na nossa inauguração, vai ser no auditório da Estácio, às 19 horas do dia 11 de maio, onde a gente vai celebrar o termo de parceria com a prefeitura e a instituição para atendimento da população, que é o público atendido por esses instrumentos da prefeitura. Agora, a ideia, são dois pontos que eu julgo assim importantes serem destacados, né? O primeiro, esse atendimento jurídico gratuito. Eu quero reforçar isso porque muitas vezes aquela senhora humilde, aquela mãe solo, né, que quando você está com um problema, você não consegue nem pensar onde que você busca a solução, você não consegue nem ter uma luz. Às vezes você conversa com a vizinha, às vezes você conversa com alguém no ponto de ônibus, às vezes você conversa com alguém numa mesa de bar. E principalmente essas questões da orientação jurídica, né, da consultoria jurídica, isso é mais delicado. Eu conheço gente, por exemplo, que tem um problema, não sabe nem onde começar, mas eu posso bater na porta do escritório de advocacia e pedir informações? Ele vai me cobrar para me dar essa informação? Sim, tem escritório que pode cobrar, não é prática cobrar, não é, doutor? Tem advogado que cobra, tem advogado que não cobra consulta. No nosso núcleo, a gente não cobra nenhum tipo de atendimento. Esse é o ponto. Porque a pessoa, sabendo que basta ela pegar um ônibus, um Havan, um Uber e ir até a Universidade Estácio de Sá, lá no campus da Universidade Estácio de Sá, Braga. Ali no Braga, você pode ter um atendimento com um advogado e tirar as suas dúvidas sem precisar dever favor, sem precisar estar enfrentando fila da promotor, da defensoria, sem precisar estar batendo em porta de escritório desconhecido. É só ir lá que é inteiramente gratuito. E é interessante, Renata, que normalmente quando essas coisas acontecem, principalmente com a mulher que é vítima de violência doméstica, né? Normalmente quando ela sofre esse tipo de violência, ela tá sem dinheiro normalmente, né? Às vezes sofre a violência não só física, mas sofre uma violência patrimonial, né? Do companheiro privar de acesso aos bens do casal. Até a agressão já passou por muitos tipos de Exatamente, violência, que ela às vezes nem se apercebeu, né? Perfeito. E aí, a busca por um escritório de advocacia acaba se tornando inviável, no sentido financeiro da coisa, e a defensoria, por ter uma demanda muito alta, acaba não conseguindo dar o atendimento
imediato que essa pessoa precisa. E aí entra a nossa instituição, que é uma preocupação nossa. É bom a gente frisar, Renata, que a criação da clínica vai ser no dia 11 de maio. Mas desde sempre a nossa instituição, ela atende a esse público que hoje vem por meio da parceria, tanto a população LGBT quanto mulheres vítimas de violência. Nós sempre atendemos, né? Nós já tínhamos hoje a maior, não sei se dizer se é a maior, eu acredito que seja a maior, quantidade de processos que nós temos no núcleo hoje são ações de família, onde nós temos mulheres ali que sofreram algum tipo de agressão no seu relacionamento, né? Violação de direitos humanos. Exatamente. Agora, isso é um ponto importante. Por que eu chamei a atenção para essa palavra violação dos direitos humanos? Bom, a gente está de novo um processo eleitoral que, ao que tudo indica, a polarização vai se afunilar, já começa a se desenhar. As pesquisas estão mostrando empate técnico entre os dois principais candidatos, um representando a família Bolsonaro e outro representando o próprio Lula, né? E a palavra de direitos humanos foi satanizada nos últimos tempos, né? Quando a gente fala assim, clínica de direitos humanos, tem aquele cara que muitas vezes foi levado pelas fake news, pelas notícias falsas, pelas desinformações, a acreditar que direitos humanos é besteira, é coisa para ajudar bandido. E aí, como é que tira isso da cabeça dessa pessoa, doutor Vinícius? Renata, a concepção de direitos humanos, ela de fato sofreu uma distorção muito forte, né, nos últimos tempos. Mas a gente precisa compreender que os direitos humanos, ele serve para todos aqueles que estão sofrendo algum tipo de violação aos direitos humanos, né, os direitos próprios da natureza humana. Então, o direito à dignidade, por exemplo, é um direito que todos nós temos, o direito à integridade, um direito à honra, né, são direitos que todos nós temos e somos passíveis de sofrer violação a esse tipo de direito. Então, a ideia de que direitos humanos é algo voltado para aquele que eventualmente incidiu em algum crime é uma ideia equivocada. Aquele velho ditado, direitos dos manos. Pois é. Não tem essa coisa que o pessoal fala? Sim, e não é bem assim, né? Não é bem direitos assim. humanos, ele é para todo mundo. Inclusive, o presidente Bolsonaro fez uso, né, dos direitos humanos, desse argumento para conseguir o relaxamento da prisão dele e ir para casa responder em prisão domiciliar, não é isso? Sim. O filho dele se apegou à alegação de que ele estava sofrendo violação dos direitos humanos porque era um senhor de idade que estava com pneumonia, né? Sim, então, até ele que condenou tanto os direitos humanos acabou lançando mão. Como todo ser humano, ele é um destinatário dos direitos humanos. Então, tem direito. Tem direito, né? A aplicação do direito mesmo humano dizendo que bandido bom é bandido morto, tem direito a direitos humanos, independente disso. Exatamente. Agora, eu acho importante a gente fazer esse recorte, né? Porque, às vezes, quando a gente fala de direitos humanos, tem gente que sente arrepios na base da espinha até a nuca, né? E é importante a gente fazer esse esclarecimento, até que os direitos humanos foram criados uma oportunidade logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Que foi um momento em que, a partir do extermínio de judeus, ciganos, homossexuais, pelos campos de concentração, pelos nazistas, aí foi necessário se criar um documento para balizar os limites ou a falta de limites do ser humano numa guerra, né? Porque a gente tem que lembrar que os nazistas colocaram no forno, estima-se aí, em torno de 6 milhões de pessoas, né? Então, a partir daquilo, né, do fim da Segunda Guerra Mundial, aí sim foi criado um documento estabelecendo quais são os limites da transgressão até na guerra. Até a guerra tem regras, né? Que não estão sendo respeitadas nesse momento, mas tudo bem. Bom, voltando ao assunto. Você estava me dizendo que a maioria dos atendimentos, então, mulher em situação de violência. Sim, eu não tenho esse dado aqui agora. Concreto. Né? Mas avaliando dentro daquilo que a gente vê no nosso núcleo,
a maioria dos nossos atendimentos é de mulheres, ações de família envolvendo mulheres que sofreram algum tipo de violação dentro da sua relação ali. Seja uma violação material, né, no sentido de privar aqueles filhos do sustento, né, seja uma violação física. Agora, só para esses 2 atendimentos que vocês atuam lá, só atende violência contra a mulher, violência contra a LGBT, questões relacionadas a direitos humanos, ou qualquer outra situação eu posso ir lá tirar dúvida com vocês? Então, hoje no nosso núcleo, a gente não faz atendimento a processos criminais, a gente não atende demanda criminal, e nós não atendemos processos trabalhistas. Os demais, nós atendemos todas, as ações que chegam, nós fazemos todas. Por exemplo, PROCON, alguma dúvida aqui, estou sendo lesado meus direitos como consumidor, vocês orientam? Isso é um ponto importante que você entrou. Muita gente não sabe, Renata, mas a Estácio tem hoje, dentro do Fórum de Cabo Frio, no primeiro andar, se você entrou no Fórum de Cabo Frio, o primeiro andar virou à esquerda, ao final do corredor, numa porta do lado esquerdo, nós temos um setor onde os nossos alunos do 7º período, acompanhados de um advogado, ficam lá e eles fazem atendimento a demandas de consumidor, fazem a petição inicial na hora, para a parte, a gente dá a entrada no processo na hora para aquela pessoa. Olha aí. Tudo gratuito também, né, num convênio que nós temos com o tribunal. A gente está ali dentro realizando esse tipo de atendimento para as questões de consumidor. Para as outras questões, né, então uma questão de família, uma questão envolvendo eventualmente um direito, uma relação de vizinhança, por exemplo, nós temos a instituição, onde também existe uma advogada, onde também existem alunos ali do 8º, 9º e 10º período do curso de Direito, ou seja, alunos já no reta final de faculdade. Mas sempre com a orientação de um professor. Sempre com a orientação de um professor e um advogado, ali auxiliando na elaboração, auxiliando no atendimento, na elaboração da petição, na análise dos documentos que aquele assistido leva para o ajuizamento da ação e acompanhamento. Lá no fórum, a gente só faz o ajuizamento. No núcleo, lá na faculdade, a gente faz o acompanhamento até o final do processo. Olha, muito bom, hein? A gente segue com esse processo até o final, prestando os esclarecimentos que aquela pessoa precisa, acompanhando a audiência que eventualmente tenha. A gente faz questões como, por exemplo, pleitear uma medida protetiva. Essa questão da medida protetiva, ela acaba caindo na questão criminal. E aí a gente presta sim a orientação jurídica no sentido de direcionar a delegacia. Explica o que tem que fazer. Explica o que tem que fazer, mas a gente não dá andamento. O que a gente faz, é o escopo da Clínica de Direitos Humanos, é o atendimento cível. Então, por exemplo, essa mulher vítima de violência doméstica, essa pessoa LGBT que sofreu algum tipo de agressão, ela vai à delegacia, ela registra a ocorrência, ela busca a medida protetiva, ela busca o respaldo lá na esfera criminal. E ela tem direito a uma indenização, por exemplo. Uma pessoa LGBT que sofreu, a gente teve recentemente, até a Bárbara esteve aqui conversando com você sobre isso, né? Foi. Um ocorrido aqui em Cabo Frio envolvendo... alguns jovens que foram agredidos num bar ali no canal, né? Isso, então. Essas pessoas têm direito a uma indenização. Essa ação indenizatória nós fazemos. Olha aí. A questão criminal, ela segue com a polícia, com o Ministério Público. E da mesma forma, a mulher que é vítima de violência doméstica, ela sofre a violência, a questão criminal é resolvida na delegacia, no Ministério Público. Mas, normalmente, caminha junto com essa questão criminal um divórcio, uma ação de alimentos, uma ação de guarda, e isso nós fazemos lá na faculdade. Ah, então. E mesmo assim, né? Mesmo que assim, para orientar, né? Olha, a gente orienta. Você tem que fazer isso, você vai em tal lugar, porque às vezes a mulher apanha, é vítima de violência, mesmo que não seja a física, mas aí, como a gente já vinha falando, né? Já começa com a violência psicológica, patrimonial. Como que eu tiro essa dúvida? Você pode procurar o núcleo. Pode procurar o núcleo. Que vocês orientam e fazem o encaminhamento, né? Exatamente. A gente sabe que aqui em Cabo Frio também temos os próprios setores da prefeitura, a própria Secretaria da Mulher tem o CEAM, que oferece esse tipo de apoio jurídico, psicológico, porém... E é aí que entra a nossa parceria com a Secretaria, porque o CEAM, ele presta orientação,
Mas o CEAM não faz a ação. O CEAM não faz o processo. O CEAM tem advogados que orientam, direcionam, dão um caminho. Mas essa pessoa, para entrar com uma ação de divórcio, de alimentos, ela precisava procurar um advogado ou a Defensoria Pública. Muito bom. E aí entra a nossa parceria, a parceria da Estácio, com a Prefeitura, para, ao invés de direcionar essas pessoas para uma defensoria, direciona para a instituição e a gente resolve o problema delas ali. E sem pagar nada, né, doutor? Sem pagar nada. E um outro ponto interessante, Renata, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui também, é que a Clínica de Direitos Humanos, ela não se limita ao curso de Direito. O que acontece? Eu vou te dar um exemplo. Eu conversei há pouco tempo com um rapaz, que ele é voltado para Psicologia, e ele relata, me contando uma história de uma pessoa que estava se sentindo mal, tendo uma crise de ansiedade, algo do tipo, e ele foi ajudar. Ele foi ajudar essa pessoa, foi fazendo alguns exercícios de respiração, para essa pessoa ir se acalmando e tal. Era uma pessoa jovem, e aí ele pergunta para ela o que ela estava pensando, o que passava pela cabeça dela naquele momento, o que ela estava vendo. E ela diz que ela estava, eu tô vendo meu pai pisando no pescoço da minha mãe. Meu Deus do céu. Doideira, hein? Pois é. E aí, o atendimento, ele não pode se limitar à esfera jurídica. A gente não pode ter um atendimento somente do direito. Por isso que a Clínica de Direitos Humanos, ela surge também em parceria, é uma junção do curso de Direito com o curso de Psicologia. Opa! A gente então, também vai ter... Dá um apoio psicológico. Exatamente, atendimento psicológico para essas pessoas que eventualmente precisarem de um acompanhamento, de um suporte psicológico. A Estácio também vai dar esse suporte para essas pessoas. Isso é importante também, porque atendimento psicológico tem até gratuito, mas é muito mais difícil. É mais difícil. Assim como também atendimento jurídico é difícil. Então, são dois serviços que chegam com muita importância e chegam num momento tão oportuno, onde a gente tem discutido essa escalada da violência contra a mulher, né, que a gente não sabe se isso é reflexo do empoderamento, o que está acontecendo. Especialistas têm dito até que podemos estar num clima de epidemia. Sim. Tamanho a escalada dessa violência contra a mulher. A gente estava lendo aqui uma notícia, o sujeito tinha uma amante insatisfeito, empurrou ela na linha do trem para matar, está sendo julgado agora. Enfim, são os serviços que têm que andar juntas mesmo, porque até para a mulher poder ter força para sair de uma relação tóxica, abusiva dessa, sim, não adianta que sozinha ela não consegue. Não tem que ter um apoio psicológico. Queria aproveitar que o senhor está aqui, doutor Vinícius, e dizer qual é o diagnóstico que vocês ali na ponta, enquanto militantes do direito, você homem também, como é que você entende essa escalada da violência contra a mulher? O que está acontecendo, esse movimento Red Pill, esse movimento da machosfera? Você viu aí essa polêmica agora mais recente, envolvendo aí o ator Juliano Casarré. Queria entender vocês que estão atuando ali. Renata, eu honestamente acredito que é uma questão, além de ser uma questão histórica, né, a questão do homem ser a principal figura naquela relação e que ele não pode aceitar nada que seja diferente daquilo que ele determina e entende certo, e aí a gente entra naquele tal do movimento Red Pill. Eu acho que eu estava ouvindo esses dias uma pessoa falando, e eu concordei muito com o que ele falou, que a gente está... A forma como a gente está ensinando, não só ensinando, eu vou usar o termo ensinando, mas não sei se é o mais correto. Formando a sociedade, eu acho que ela tende para o escalonamento. Por quê? Nós temos homens que pensam dessa forma. Eu sou o chefe, eu mando e aqui funciona da forma como eu dito. E no mesmo sentido, nós estamos formando e ensinando as mulheres a não aceitar esse tipo de violência. É uma soma que não tem como dar certo. Porque da mesma forma que nós temos os homens dizendo que eu mando, nós temos as mulheres dizendo eu não abaixo a cabeça, eu não aceito. Então, as mulheres precisam continuar no sentido de eu não aceito, e a gente precisa trazer para os homens a ideia de que não é dessa forma que funciona. Cada um tem o seu espaço, e as mulheres têm a opinião dela,
tem a opinião delas, tem que ter mesmo e tem que ser como é. E o movimento que me parece equivocado é o movimento masculino, nesse sentido de se entender como superior a tudo e a todos. A dúvida que fica, né, se essa reação dos homens aí, né, se realmente é uma reação às redes sociais que estão dando foco, a mulher tendo acesso à informação, os serviços chegando na ponta, né, e fazendo com que o tempo todo na televisão, na novela, no seriado, a gente discutindo isso nos programas, nos noticiários, né, os programas de telejornal, sempre, todos os dias a gente relatando casos de violência e as mulheres começam a se entender como oprimidas, sim, né? De fato são. E de fato são, mas a pergunta que nós precisamos fazer, né, tanto mulheres e homens, né? O que tem que mudar para que esse conflito, né, de interesses, enquanto os homens estão se revoltando com a perda de espaço, as mulheres inconformadas de serem submissas e não estão aceitando dialogar, pelo menos uma parte da população. Vejo que muitos homens... Mas é uma luta que compete basicamente aos homens, né? Sim. São os homens que precisam ter essa capacidade reflexiva. A gente precisa ensinar as mulheres, e a gente ainda fala em ensinar, né, as mulheres os direitos que elas têm, porque é um movimento histórico de desconstrução mesmo da concepção dos direitos. A gente precisa ensinar para as mulheres os direitos que elas têm e ensinar para os homens os direitos que as mulheres têm, e aquela história que a gente aprende desde criança, que o direito de um termina quando começa o direito do outro. É simples então, assim. É muito simples. Então, é você ensinar realmente qual é o lugar de cada um, né? As mulheres têm que fazer aquilo que elas acreditam que é certo, lutar pelos espaços que elas entendem que são certos, os homens respeitarem isso. E pronto, né? E é isso. Isso aí. E eu queria, Renata, no que a gente está falando, sobre dados e ideia de como isso surge, para onde isso vai, dentro da Clínica de Direitos Humanos, nós também estamos criando 2 braços para tratar com os alunos, que é a Liga Acadêmica e o Observatório Jurídico. Como é que vai funcionar? A Liga Acadêmica, no serviço de pesquisa, no escopo da Clínica de Direitos Humanos, a Liga Acadêmica vai funcionar como pesquisa para os alunos vão pesquisar os assuntos voltados para o tema da Clínica de Direitos Humanos, e o Observatório Jurídico vai fazer essa análise dos dados, tentar por que nós temos um número X de violência contra a mulher em Cabo Frio, né? E aí temos a pesquisa, buscando os números, buscando os dados e buscando por quê, e o Observatório Jurídico avaliando essas informações e buscando até medidas interventivas. Interessante, muito bom. Eu acho que esse serviço vem para somar enormemente. Eu acho que parabéns por essa parceria que está sendo feita entre Prefeitura, Secretaria da Mulher, Superintendência LGBT. A gente falou muito de violência contra a mulher aqui, mas a comunidade LGBTQIAPN+, sofre muito também. Muito. Todos os dias a gente tem, né, ontem, domingo, né, vimos um caso aqui de uma mulher trans sofrendo numa transfobia dentro de um banheiro pela atriz Cássia Kiss. Quer dizer, uma mulher esclarecida, inteligente, uma atriz. A gente pensa que teria uma cabeça aí mais refrescada, né, mais moderna, mas não, fazendo um escândalo dentro de um banheiro porque encontrou uma mulher trans frequentando o banheiro. Aí alguém que está me ouvindo assim, mas eu acho justo. Gente, a gente precisa ter um pouquinho de empatia com o outro, né? Uma mulher trans tem condição de ir a um banheiro de homens? Difícil, realmente. Tem condição? É terrível, né? A gente tem que falar sobre isso. Você imagina você num banheiro de um homem, só tem mictória ali, um monte de homem. E homem não sei o que o... Mas homem é meio brucutu, chega lá e mija e aquela coisa toda, não tem uma cabine, né? É difícil. Não tem um espaço reservado. O banheiro das mulheres tem cabine, tem espaço reservado. Então, quando você permite... Cada um vai fazer na sua cabine, né? Quando
você permite que uma mulher trans vá ao banheiro, ela vai usar a cabine que todas nós mulheres usamos. Porque o banheiro das mulheres não é que nem o banheiro dos homens, que é um mictório. A gente não bota a bunda pra fora na frente de todo mundo. Exatamente. A gente entra pra cabine, a gente tranca a cabine, a gente usa o vaso sanitário, dá descarga e depois abre a cabine ali, e outra ocupa a cabine. E aí, se nessa... Não importa se é uma mulher biológica, uma mulher cis ou uma mulher trans. O que não dá é para uma mulher trans não poder usar o banheiro público, passar mal, ter dificuldade aí de frequentar até locais públicos, porque não pode fazer uma necessidade fisiológica, uma coisa que é inerente ao ser humano, né? Você tem vontade de fazer xixi, você tem que fazer xixi mesmo. Não tem jeito. E aí eu quero entender o porquê de uma senhora como a Cássia Kiss, uma atriz que já fez papéis interessantíssimos. Me lembro da Cássia Kiss nos anos 80, fazendo campanha do câncer de mama, desnudando seus seios em plena televisão brasileira, em horário nobre, ensinando a nós mulheres a palparmos o nosso seio para descobrirmos nódulos. Agora essa mulher virou uma senhora extremamente radical e que não consegue ter um ambiente de convivência. Olha, eu sinceramente já tive momentos, e eu vou perguntar até para vocês, de estarmos numa festa, os banheiros cheios, tanto faz se era banheiro de homem, de mulher, né? Fala, segura aqui a porta que eu estou apertada, vou lá, e era banheiro de homem. Quem nunca? Né? E quantos lugares que não tem banheiro unissex? Que tem banheiro unissex? A nossa própria casa. Na Uhum. nossa casa não tem 2 cabines de banheiro, não. Exatamente. Só os meninos frequentam essa, só os meninos frequentam essa. Não tem. Todo mundo usa o mesmo banheiro. Por que... Né? E a gente vê que isso é um dos problemas que mais hoje perturbam as pessoas. Uma polêmica boba, né? Uma polêmica boba. Na minha opinião, tinha que ter na porta do banheiro apenas escrito banheiro. WC. Sanitário. Sanitário. Não é nada. Não tem que ter bandeirinha azul, rosa, menino, menina. Não, gente. Sabe? Eu acho que isso dificulta, fica criando ainda mais um ambiente hostil. Não sei, é o que eu tenho. E eu me lembro, e posso falar isso do alto da minha experiência, porque quando esse tema foi debatido na primeira conferência de políticas LGBTs, isso no início dos anos 2000, eu fui participante da primeira conferência nacional, e quando começou que um determinado deputado viu que esse tema estava sendo discutido, que era o tema do banheiro neutro. Uhum. Da necessidade de se criar um espaço de banheiro neutro para crianças dentro das escolas. E que poderia não só atender crianças, mas outras pessoas. Mas que era um banheiro que seria uma cabine privada. Não precisa ter nada. Banheiro trans, banheiro para LGBT. Não, apenas banheiro. Banheiro para humanos. Só banheiro. Aí se você é homem, se você é mulher, não importa se você é homem trans, se você é mulher trans, não importa, tá escrito banheiro. Sabe por quê? Porque não importa se você é homem, mulher trans, homem trans, você precisa fazer cocô e xixi, não tem jeito. Não tem como escapar. Tô enganada, doutor? Nem um pouco. Fica aí esse registro. Umas discussões que não eram necessárias, né? Mas é a vida, né? Tanto assunto importante aí, o planeta torrando e as pessoas preocupadas se o sujeito tá ou não fazendo xixi no banheiro, certo? Pô, gente, sinceramente. Doutor, que outros casos vocês também costumam atender lá na questão que envolve a comunidade LGBT? Então, para a população LGBT, a gente tem as questões envolvendo indenizações por transfobia, LGBTfobia, e a gente sabe que muitas dessas pessoas sofrem violações dentro de casa, né? Então, a gente tem, eventualmente, uma ação de alimentos, né? Olha aí. Algum jovem expulso de casa, por exemplo, por um pai ou uma mãe que não aceita, ele teria direito, eventualmente, a uma ação de alimentos. Enfim, ações envolvendo divórcio. A gente fez, na semana passada, um mutirão jurídico
voltado para a ação de redesignação de nome e gênero. Olha aí. Né? Também vocês dão apoio nesse Sim. sentido, isso é muito importante. Você quer mudar seu nome, quer fazer a redesignação da sua documentação, fazer tudo para que você se sinta melhor, se sinta confortável diante da situação, da sociedade. Vocês também dão essa orientação gratuita. Sim, não só a orientação, a gente faz o atendimento. Faz o atendimento. Faz a ação. Quem cobra? Porque o advogado cobra para fazer isso, né? Cobra. Então você não precisa pagar para um escritório de advocacia nem pedir favor a ninguém, tampouco a um vereador, né? Que tem gente que pede a vereador. Não vai não, gente. Vai lá no núcleo da Estácio que você vai ser bem atendido gratuitamente com professores ainda, que é muito bacana. Exatamente. E é importante, Renata, a gente deixar claro que esses dois públicos, tanto a população LGBT quanto as mulheres vítimas de violência doméstica, é a forma como a gente está começando a parceria com a prefeitura. Mas o nosso núcleo é para todo mundo. A gente atende não só esse tipo de violência de direitos humanos, como também violência racial, violência de classe social. A gente estava conversando esses dias com um aluno que ele está buscando, eles fizeram no semestre passado, uma atividade, um evento lá na instituição para mulheres que são vítimas de violência. No mês de setembro eles fizeram esse evento. E esse aluno veio me procurar porque ele está querendo alguma coisa no sentido de crianças vítimas de violência, né? Eu até tenho que sentar com ele para entender direito qual é a ideia dele, para a gente botar à frente também, importante, né, esse tipo de serviço, ou a gente começa com as mulheres e a população LGBT, mas não se limita. Nosso atendimento é para todos. Muito bom, tá vendo? Então, você que também sofreu algum tipo de discriminação racial, discriminação por classismo, né? E quero até aproveitar e lembrar aí que está sendo discutido no Congresso Nacional a equiparação ao crime de racismo, a misoginia. Então, os homens que têm a língua solta e gostam de ficar falando besteira na internet contra a mulher, pode se preparar que vai começar a chover ação. Doutor Vinícius, tem alguma coisa que a gente não comentou por aqui que o senhor gostaria de dividir com a nossa audiência? Não, acho que a gente falou os pontos importantes, né, da nossa clínica, e eu quero, mais uma vez, convidar você e a população de Cabo Frio para ir lá na nossa inauguração, nosso evento de inauguração, no dia 11 de maio, às 19 horas, no auditório principal da Universidade Estácio de Sá, que fica ali no Braga, no Trevo de Arraial, do lado da Smart Fit, né? Vai ser o nosso evento de inauguração da Clínica de Direitos Humanos. Maravilha. E quem quiser pegar informações com vocês pelo telefone, pelas redes sociais, tem algum contato, ou pelo menos rede social que seja? Temos o nosso Instagram do NPJ, que é npj.cabofrio. npj.cabofrio? Cabo Frio. Então tá bom, aí você questionar, tiver alguma dúvida, vocês só falam mandar no a privado. mensagem pra gente que a gente responde. Maravilha, então. Doutor Vinícius, nós temos aqui um quadro chamado Like e Dislike, que nós questionamos aos nossos entrevistados quem eles gostariam de dar um like ou para o que eles gostariam de dar um like. Uhum. E, na sequência, o que também gostaria de dar um dislike ou para quem gostaria de dar um dislike. Captou? Captei. Vou pedir para o meu amigo Vini Marques soltar aqui a vinhetinha. Sua câmera é aquela, doutor Vinícius. Atenção, olho no lance. Like e dislike. Doutor Vinícius, para quem vai ser o like ou para o que vai ser o like nesta terça-feira, dia 28 de abril? O meu like vai para todos aqueles que defendem e promovem a igualdade entre as pessoas, independente de classe social, gênero, orientação sexual ou qualquer coisa do tipo. Muito bom. E o dislike, tchan, 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 tchan. O meu dislike vai para todos aqueles que promovem o contrário disso, né? Para todos aqueles que entendem que por você ser hétero, branco ou qualquer coisa diferente daquilo que você entende como correto, certo ou qualquer coisa do tipo, você trata as pessoas diferente, viola os direitos por força disso. Certíssimo. Parar com esse negócio, essa gente que acha que é superior aos outros. O nome disso é preconceito. É né? preconceito, é verdade. É só isso, tá? E tem gente que gosta de se dar bem nas costas dos outros e por isso se utiliza desses artifícios, né? Isso.
Doutor Vinícius, muito obrigada pela sua presença. Um salve, um agradeço. abraço para toda a equipe lá da Clínica dos Direitos Humanos da Universidade Estácio de Sá, e nós estaremos lá cobrindo esse lançamento, com certeza, tá bom? A gente vai sair rapidinho pro intervalo e você não sai daí não, me dá um minutinho só.